Seja muito bem-vindo, eu sou Matise, eu sou a professora Edna, e o vídeo de hoje nós vamos resolver um sistema possível, porém indeterminado, um SPI, ou sistema compatível e indeterminado. Já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Como que eu vou fazer isso aqui? Existem vários métodos de fazer, mas eu vou optar por fazer esse vídeo pelo método de substituição, para que fique simplesmente para que você consiga perceber que esse sistema é classificado como sistema impossível, tá ok? Vamos lá. Como que funciona isso? O método da substituição consiste em eu isolar uma letra, e aí qualquer letra e qualquer equação, e substituir, no caso que esse aqui tem 3 letras, né, 3 incógnitas e 3 equações, eu vou substituir nas outras duas equações, tá? E aí tanto faz qual letra eu faça isso. Então, por exemplo, eu vou optar por isolar esse x aqui. Por quê? Porque ele está sem número aqui depois, né, grudado nele, então fica mais fácil de isolar a partir dele, tá? Mas poderia ser qualquer um outro. Mas aí, por exemplo, se eu decido isolar esse x aqui, eu vou mexer com fração, então não é legal. Então, o ideal era que eu mexesse com uma dessas 3 letras. Como essas aqui também estão negativas, eu optei por mexer com o x mesmo, tá? Mas qualquer uma das outras também daria certo, só daria um pouco mais de trabalho. Bom, então eu vou isolar esse x aqui. O que é isolar? Deixar sozinho antes do igual. Então, esses dois termos que estão aqui com ele, eu vou passar para o segundo membro. Lembrando que eles vão trocar de sinal, trocar de operação, na verdade, né? O que está somando vai subtraindo, o que está subtraindo vai somando, tá? Então, vai ficar x igual feio. Já tenho 5 aqui. Vai vir o 2y, que está somando, aí ele vai vir subtraindo. E o menos z que está subtraindo vai somando, mais i. Então, tá aqui, ó, o meu x, eu estou falando que vale 5 menos 2y mais z, ok? Bom, vamos lá. Minha tampinha caiu, mas vamos continuar o vídeo. O que eu faço agora? Eu vou substituir, como eu falei com vocês, nas outras duas equações, eu vou substituir esse valor de x, tá? Por quê? Porque aí nas outras duas equações só vão ficar mais duas letras, o y e o z. Então, vamos lá. Então, na primeira equação, no lugar desse x, eu vou escrever essa expressão. Então, vai ficar 2 vezes, em vez de ser x, 5 menos 2y mais z. E eu copio todo o resto agora, ó. Menos y mais 3z igual a menos 4. Certo? Aqui, ó, nós vamos fazer o quê? A distributiva, multiplicar aqui o 2 pelo 5, pelo 2y e pelo z. Então, 2 vezes 5 é 10, menos 2 vezes 2y, 4y, e 2 vezes z, 2z. Copio o resto. Menos y mais 3z igual a menos 4. Vou juntar as partes iguais e esse 10 vou deixar aqui depois do igual, tá? Então, ó, menos 4y com menos y, isso dá menos 5y. 2z com 3z dá 5z. E o 10 vai vir para cá, vai ficar menos 4, menos 10, uma vez que ele era positivo. Juntando esses dois, nós vamos ter menos 5y mais 5z igual a menos 4 com menos 10, menos 14. Aí vou deixar quieto aquilo ali e vou fazer a mesma substituição agora na linha de baixo, ok? Então, separar aqui. Então, na equação aqui de baixo, ó, então no lugar do x eu também vou trocar por essa expressão. Estão entendendo? Já deixa um like aí no vídeo, hein? Ó, 4 que multiplica o valor de x, que é 5 menos 2y mais z, ó, no lugar do x. 5 menos 2y mais z. E eu copio agora o resto da equação, ok? Menos 2y mais 6z igual a menos 8. Menos 2y mais 6z
igual a menos 8. Então, ó, só o que saiu foi o x e ficou o valor de quanto ele vale, tá? Bom, novamente, nós vamos fazer o quê? Distributiva. Opa! 4 vezes 5, 20, menos 4 vezes 2y. 4 vezes 2, 8y, mais 4 vezes z, 4z, menos 2y, mais 6z, igual a menos 8. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, juntar os iguais e passar esse 20, ó, lá para o outro lado. Então, vai ficar menos 8y com menos 2y, vai dar menos 10y. 4z com 6z, 10z, igual a menos 8, que já estava lá, e menos 20. Ok? Aqui vou manter menos 10y mais 10z, e aqui menos 8 com menos 20, menos 28. Ok? Bom, então aqui nós vamos ter, agora eu tenho essa equação e eu tenho essa equação. Eu tenho, é como se fosse um segundo sistema, que eu tenho, ó, menos 5y mais 5z igual a menos 14. E essa outra equação aqui, menos 10y mais 10z igual a menos 28. Então, como eu comentei com vocês, esse é um vídeo de um sistema possível, porém indeterminado. Quando eu cheguei aqui, eu já começo a perceber isso, que tem algo estranho. Olha só, se você multiplica a linha de cima por 2, você chega na linha de baixo. Vê se vocês conseguem perceber isso. 2 vezes menos 5, menos 10. 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos 14, menos 28. Então, quando nós temos linhas proporcionais, isso é uma característica de um sistema possível, porém indeterminado. E como eu falei antes, é claro que não dá para eu olhar isso aqui e já ver isso, tá? Eu tenho que observar, no caso, quando são duas equações é mais fácil, quando são 3 já é mais difícil. E agora, vamos supor que eu não percebi, vou continuar resolvendo. Aí, o que eu posso fazer? Aqui talvez seria mais fácil fazer o método da adição, uma vez que não tem nenhuma letra sem esse número na frente dela, que é o que eu comentei aqui, que é o mais fácil de isolar. Então, se a gente faz pelo método da adição, que consiste em adicionar as duas linhas, a gente consegue perceber que esse sistema vai ficar 0 para cá e 0 para cá, 0 para as incógnitas e 0 para o resultado. Então, como que a gente faz o método da adição? Consiste em eliminar uma das duas letras. É claro que para isso a gente tem que somar as duas linhas e nesse momento ainda não é possível, porque menos 5 com menos 10 não vai eliminar a letra y, 5 com 10 não vai eliminar a letra z. O que a gente teria que fazer? Eu teria que pensar que para chegar no número de baixo eu teria que multiplicar em cima por 2, tá? E mais ainda, para que anulasse, eu teria que multiplicar, na verdade, por menos 2, tá? Então, a linha de cima multiplicada por menos 2 ficaria menos 5y vezes menos 2, menos com menos é mais, então, ó, 10y. 5z vezes menos 2, mais com menos é menos 10z. E menos 14 vezes menos 2, mais 28. Então, a linha de cima ficou multiplicada por menos 2. A linha de baixo não vou fazer nada, vou só repetir. Menos 10y mais 10z igual a menos 28. E aí, o método da adição consiste em adicionar, como o próprio nome já diz, as duas linhas. E aí, quando a gente faz essa adição, repare agora. 10y juntando com menos 10y dá 0y. Mais menos 10z com mais 10z, menos 10 com mais 10 também dá 0, se anulam. 0z ou só 0. 28 com menos 28 também dá 0. Então, olha aqui que interessante.
eu preciso achar um valor de y que multiplicado com zero, mais um valor de z que multiplicado com zero, dê zero. Quando eu chego nesse final, que fica tudo zero, isso é a característica de um sistema possível, porém indeterminado, SPI. Ou sistema compatível, tem alguns autores que falam compatível, porém indeterminado, SCI, tá? E aí a ideia é mais ou menos essa, ó. Eu vou colocar um vídeo linkado aqui que eu mostro mais ou menos essa ideia de impossível, de indeterminado, tá? Para essa divisão. Mas olha só, se a gente pensa só nesse pedacinho para cá, por exemplo, olha, por que que ele é possível, porém indeterminado? Se eu pensar só em uma parte mais fácil para entender. Eu preciso de um número que multiplique com zero, que dê zero. Que número eu consigo fazer essa operação? Fala aí de casa. Exatamente, qualquer número. Se eu penso em 20, 20 vezes zero, dá zero. Se eu penso em 50, 50 vezes zero, dá zero. Se eu penso em menos um terço vezes zero, dá zero. Por isso que o sistema é indeterminado. Porque existem infinitas possibilidades. Ele é possível de se resolver. Existe uma resposta? Existe. Mas ela não é única, tá? Então nós não conseguimos determinar a resposta porque são infinitas respostas, ok? Então seria isso. Mas aí como que a gente pode responder esse sistema? Porque aqui eu só classifiquei o sistema possível e indeterminado. Mas aí como que a gente poderia dar uma resposta mesmo, né? Que a gente chama de variável livre e tudo mais. Como é que a gente faz? Uma vez que a gente identificou que o sistema não tem como resolver, o que eu poderia fazer? Eu escolho uma das duas letras que ficou aqui no final, ou y ou z, para ficar na resposta. E aí, o que a gente vai fazer? Olha só, vou só apagar aqui. Então, voltando aqui. Só dei uma apagada aqui. Eu não vou precisar daquele finalzinho é só para classificar, mas vamos pensar em resolver. Uma vez que você já viu, olhou aqui, já reparou que uma linha é múltiplo da outra, já percebeu que é um sistema possível, porém indeterminado, nós vamos escolher uma dessas duas letras para ficar na resposta, tá? Que é o que nós chamamos de variável livre. Então, tanto faz aqui qual letra vai ficar na resposta. Eu vou querer que o y seja a letra que fique na resposta. Pode ser o z, se aqui você substituiu, isolou outra letra, aí poderia ser o x, tanto faz. Ou seja, você teria três respostas, digamos assim, não diferentes, mas três respostas possíveis. Uma com x, uma com y e uma com z. Então, seu professor, por exemplo, teria que aceitar as três respostas, tá? As três indicam a mesma ideia, só que de forma diferente. Para o aluno, às vezes, fica parecendo, a professora fez diferente, ficou errado. Não, não ficou errado. Só ficou diferente, mas quer dizer a mesma coisa, tá ok? Bom, então vou isolar, vou deixar o y na resposta. Então, para isso, eu vou isolar o z aqui. E aí, tanto faz qualquer uma das duas linhas, tá? Então, eu vou isolar essa de baixo aqui, porque mexer com 10 é mais fácil. Bom, vou deixar o y, vou jogar para o lado de cá, porque eu quero que o y fique na resposta. Então, eu vou ter aqui, ó, 10z é igual a menos 28, e aí aqui tá menos 10y, vai ficar mais 10y, ok? Bom, quero isolar o z, então esse 10 que está multiplicando vai passar para o outro lado com a operação inversa, que é qual? A divisão, exatamente. Então vai ficar z é igual a menos 28 mais 10y dividido por 10. E aí aqui, ó, eu posso pensar que é o 28 dividido por 10 e o 10 dividido por 10, né? Eu poderia colocar um para cada um, ó. Menos 28 sobre 10 mais 10y sobre 10. Por que eu tô fazendo isso? Porque aí fica mais fácil, porque menos 28 dividido por 10, um número dividido por 10 é só andar com a casa decimal, né? Colocando uma vírgula para a esquerda, ou seja, daria 2,8. Então, nosso z vai valer menos 2,8 mais 10 dividido por 10 aqui vai dar 1. 1y ou só y. Então, ó, achei a resposta do meu z. O meu z vai valer, então, menos 2,8 mais y. Aí, eu volto com essa informação aqui para o x, porque eu também vou colocar a resposta do x em função de y. Então, ó, o meu x aqui, ó, desde o começo, estava escrito assim, 5
menos 2y mais z. Mas aí, quanto vale o meu z? Ó, vou substituir aqui, ó. O meu z vale menos 2,8 mais y. Então, meu x vai ficar 5 menos 2y mais o valor de z. Qual que é o valor de z? Menos 2,8 mais y. Então, vai ficar que x é igual a 5 menos 2y, mais com menos é menos 2,8, mais com mais é mais y. Então, finalmente, 5 menos 2,8 vai dar 2,2. Menos 2y com mais y, menos 2 com mais 1, sinal do maior e subtrai, menos y. Então, repare, o x tem o valor de 2,2 menos y. E aí, como que a gente responde? Como que a gente responde um sistema? É um par ordenado, quando a gente tem duas equações, né? Aqui no caso são 3, então aqui a gente chama de terna ordenada, tá? São 3 termos. Aí, a ideia é o seguinte. Nós, normalmente, respondemos assim, solução, entre parênteses, x, y, z e entre chaves, ok? Concordam comigo? E aí eu vou responder daquele mesmo jeito. Porém, quem que é meu x? 2,2 menos y. Quem que é meu y? Y mesmo, é a letra que nós chamamos de variável livre. Ela vai ficar na resposta. E quem que é o valor de z? Menos 2,8 mais y. Entenderam? Respondendo então, em vez de colocar x, y e z, vamos colocar o que encontramos. O x vai ser 2,2 menos y, o y vai ficar y mesmo, e o z vai ficar menos 2,8 mais y, tá ok? Então, mantendo essa ideia, o x, 2,2 menos y, o y é y mesmo, e o z, menos 2,8 mais y. E tá ali a nossa resposta deste sistema. Eu espero muito que você tenha gostado. Se inscreva no Somatize e compartilhe com os amigos. Combinado? Um beijo para você.